E aí a gente vai falar um pouco como que vai declarar o pagamento do ministro da confissão religiosa. Nossa, até isso eles previram aqui. Até isso. Tem a previsão no E-Social de como vai fazer essa informação. Eles não vão ficar sem ser informados. Então, olha, quando o ministro de confissão religiosa recebe retribuição por tarefa, ele deve ser cadastrado na categoria 701 como contribuinte individual, né, autônomo em geral, exceto enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual e não na categoria 781, que é o ministro da confissão religiosa ou membro de vida consagrada, da congregação ou da ordem religiosa, que é reservada apenas para aquele que, em face do seu mister religioso ou de sua subsistência, recebe valor fornecido em condições que independam da natureza e da qualidade do trabalho executado. Então, como que a gente faz essa diferenciação? Lá na Instrução Normativa 2110 tem isso daí. O ministro de confissão religiosa, padre, pastor, presbítero, monge, todos esses que vivem numa esfera religiosa. E o que ele recebe é um valor só para a subsistência dele e que não é vinculado a uma tarefa, ele não tem que comparecer tantas vezes, ele não tem horário para cumprir, ele não tem que participar de tantos cultos ou celebrações. É livre, a vida dele é dedicada a isso, ele não exerce outra atividade, ele não tem compromissos, ele vai na categoria 781, tá? Se ele recebe e tem compromisso, por exemplo, ele é pastor, mas ele tem que pregar tantos cultos, ele tem que dar aula de música, dar suporte às famílias, ter uma função ali, Com aí horário, horário para cumprir, em condições quantitativas, em que é possível quantificar hora trabalhada, função exercida, atividade realizada, então ele vai na categoria 701. A diferença é que na 781 não paga o patronal e na 701 sim. Tá? Então tem que ficar bem atento a isso. A gente fala assim, né? E parece estranho, mas veja, tem igrejas hoje que que é uma empresa para manter um prédio daquele tamanho, para manter toda aquela estrutura, é complicado. Precisa desse cuidado, desse controle. A sim. igreja tem que tomar muito cuidado. Quem faz contabilidade, quem cuida da gestão dessas entidades religiosas, dessas que são maiores. Se contratou um pastor, mas aqui ele não vai ser só pastor, ele não vai ser pastor, ele vai ser professor, ele vai se enquadrar ali na categoria 701. Então fiquem bem atentos a isso, tem até a categoria separada. Tem É. dúvidas? Pesquisa sobre ministro de confissão religiosa na Instrução Normativa 2110. Lá tem bem detalhado isso daqui, tudo certinho, tá? E aqui ele ainda deixa: a entidade religiosa que remunerar ministro de confissão religiosa deve diferenciar por meio de rubricas específicas os valores que integram a base de cálculo da contribuição daqueles que são isentos, quando a remuneração é paga em face do seu ministro religioso ou da sua subsistência. Vai Se separado. dá ajuda de custo, auxílio combustível, você tem que separar os valores também. Não é só ir lá e pagar um valor fechado. Tudo detalhado. E aqui a declaração da remuneração devida ao trabalhador estrangeiro vinculado ao regime de previdência do país de origem. A gente nunca É pegou um raro, caso mas assim, né? acontece muito, né? É. Principalmente na esfera governamental. Nessas entidades e nesses ministérios que abrigam pessoas vinculadas a outros países e também empresa que contrata essa pessoa numa parceria, ou essas empresas transnacionais que está trazendo para trabalhar aqui, olha só o cuidado que tem que ter. É. O declarante deve manter o trabalhador estrangeiro vinculado ao regime de previdência no país de origem, com acordo internacional com o Brasil, deve criar uma lotação tributária do tipo 91, atividades desenvolvidas por trabalhador estrangeiro vinculado ao regime de previdência social estrangeiro.
Essa hipótese deve ser utilizada apenas no período em que o trabalhador mantém o recolhimento das contribuições no país de origem. Antes de contratar, de sair cadastrando, verifiquem todas essas possibilidades, porque olha aqui a informação. Nesse caso, a remuneração paga aos empregados estrangeiros informados no referido tipo de lotação não compõe a base de cálculo da contribuição previdenciária do segurado empregado, nem tampouco da empresa. Então, veja se ele vai estar realmente vinculado, você tem que ter a documentação disso, declaração, tudo certinho, porque a Receita vai fiscalizar isso? Sim ou com certeza? Será que é rápido? Será? Ela vai verificar isso? Justamente, bastante atenção. E o assunto que todo mundo gosta. Pessoal, prestem atenção nisso. Como vamos retificar o evento 1200? Tá? Então, a gente terminou todas as informações, tá tudo certo? Bruna, preciso fazer uma retificação ou uma exclusão. Primeiro, vamos diferenciar retificação de exclusão e as consequências? A retificação corrige um evento transmitido, mas mantém a sua integridade, o seu prazo de envio e as condições. E uma exclusão? O que acontece, Bruna? Fica algum vestígio desse evento lá? Não, nada. Some. E perde também o prazo de envio. Perde o prazo de envio. Vou excluir lá de 2022. Eu tinha enviado no prazo, mas está errado. Em vez de retificar, vou excluir. Será que essa é uma boa opção? Isso era válido lá no começo, né? Ou quando tem muita coisa errada. Mas é que o meu sistema, Cláudia, ele não retifica. Ele manda excluir e enviar de novo. Eu tô com um caso assim que vai acontecer esse dia hoje. Esse dia é hoje, Bruna? O sistema não retifica? Não. Ótimo. Em algumas situações, se não for uma demanda gigante, retifique no portal. E a partir desse ano, evite essas exclusões e reenvios por conta dos prazos e principalmente por conta da RAIS do ano base 2023. Lembra que as informações que você envia afetam a RAIS. Aí você fica mexendo em coisas e excluindo. Aí, como que é a multa lá da RAIS? Quando que você cumpre o prazo da RAIS? Quando você envia o 1200 no prazo, né? Se eu excluir e aí deixou de enviar no prazo, eu vou estar sujeita a multa? Não, mas aí eu vou mostrar que eu já enviei um anterior. Quando você exclui, deixa de existir. Tá? Então vamos lá, eu preciso retificar um 1200. O que eu vou precisar fazer? A retificação ou exclusão de um evento 1200 ou qualquer evento remuneratório, 1202, 1207, ou até inclusive o 2299, somente é aceita se não houver evento 1210 relacionado a qualquer demonstrativo desse evento. Se eu já enviei o 1210, não tem como eu retificar. O 1210 terá que ser excluído. Mas veja, o 1210 ele é validado para o imposto de renda. Para a Previdência e para a RAIS, não. Então, fique atento a isso. Caso haja evento de pagamento 1210 associado, dentro do 1210 está aquele ID demonstrativo devido que eu preciso retificar, impõe-se excluir previamente o evento 1210. Exclui o 1210 e depois segue com a retificação.